Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Estúdio Inspiração. E hoje nós estamos recebendo aqui no Estúdio Inspiração, com muita satisfação, muita gratidão por ter aceito o nosso convite, o senador Plínio Valério, um dos políticos mais experientes, com uma bagagem gigantesca de contribuições para o estado do Amazonas, pela sua trajetória que iniciou como vereador, passou pela Assembleia Legislativa, está hoje no Senado trazendo aí uma série de pautas importantes para a discussão do cenário nacional e vem abordando, dentro desses últimos anos, infraestrutura em temas importantes como a BR-319 aqui para o Amazonas, exploração de recursos na Amazônia, e tudo isso nós vamos conversar hoje nesse bate-papo no podcast do Estúdio Inspiração. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez e muito obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço o convite. É sempre bom conversar com pessoas como vocês, num estúdio tão bom desse, tão bem preparado e profissional. Uma conversa vai ser muito interessante, eu tenho certeza. Sem dúvida, senador. Eu queria começar falando um pouco sobre a sua atuação incisiva e firme em relação à atuação das ONGs dentro da ingerência aqui dos interesses da Amazônia. O Co- senhor foi o relator da CPI das ONGs e tem aí um posicionamento muito firme em relação a esse aspecto que toca aqui a soberania nacional também, né? Uhum. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco sobre esse debate. Como diria o Somebody Love, a propósito, eu trouxe para propósito, eu tenho aqui o relatório da CP18 para você, porque isso aí é história, isso aí vai fazer história, aí contém parte das mazelas, mas tudo da hipocrisia, que esse pessoal que diz defender a Amazônia se aproveita da Amazônia. A CPI realmente foi um marco, demorou 4 anos, mas saiu e a gente investigou apenas 6 ONGs ambientalistas, as mais influentes. Você tem uma ideia, elas juntas arrecadaram mais de 3 bilhões, né? 6 ONGs só. Eles pegam esse dinheiro de governos internacionais, usam para eles mesmos, e o dinheiro que deveria chegar na ponta, quando chega, é para fazer a cabeça de alguns comunitários para que defendam os seus pensamentos. As ONGs têm um poder paralelo na Amazônia, eles exercem um poder paralelo. O narcotráfico tem o seu poder, as ONGs têm o outro poder. O que menos tem poder é o Estado, é o município. Então, a gente precisava colocar isso. Com o Trump dando botou o dedo no suspiro da USAID, não deixou mais a USAID dar dinheiro para essas ONGs, mostrou o que a gente contém nesse relatório aí. São casos escabrosos, se você tiver a oportunidade de perguntar, são cada caso que eu posso te falar. O senhor chegou a afirmar em algum momento que tudo na Amazônia está proibido e relacionou uma articulação entre essas organizações do terceiro setor com o Estado Sim, em e, conluio. né, fazendo com que o desenvolvimento na nossa região seja travado por conta de uma Estagnado. atuação articulada. Me fale um pouco mais sobre Vou essa pegar posição. 2 exemplos. Deixa eu te dar mas o que está rapidinho. Na Guiana agora, na Guiana Francesa agora, vizinha da Amapá, estão explorando o petróleo. É a Dubai da América do Sul. E eles estão abrindo estradas lá, como querem, do jeito que querem lá. É outro país, tudo bem. Vamos aqui para o Brasil. O Pará, agora na COP. O Pará está rasgando, desmataram 13 quilômetros de floresta virgem para construir uma estrada para conduzir os que vêm debater da sede para o local. E ninguém diz nada. E o que a gente quer simplesmente é reasfaltar parte da BR-309, que já existe há 39 anos. Então a gente não pode. Você tem 2 observatórios do clima, 12 ONGs, tudo lá se dizendo vigilante na 319. Então a gente tem que estar reclamando, brigando, protestando. Agora a gente encontrou um viés agora, que não tinha feito isso antes, embora seja uma coisa natural. Constituição Federal. Te falei, né, dessa ação. Ela fala dos preceitos constitucionais, que todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo deve ser tratado igual. Mas as ONGs não deixam. Por quê? Porque elas inventam estudos, ela cria uma narrativa, que essa narrativa ela ecoa, onde eles estão aparelhados. Eles estão aparelhados no IBAMA, na FUNAI, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente, estão aparelhados nas televisões, na grande mídia brasileira, e estão aparelhados em parte do judiciário.
Pega o potássio de Altazes, pega o gás de Silves, pega a BR-319 com a licença prévia. Uma ONGzinha, pequenininha, ONGzinha insignificante, entra determinada vara, né, do judiciário, e ele dá liminar e impede. Está assim com gás, está assim com potássio, está assim com o BR-319. Então, no na Amazônia, de um modo geral, não se pode fazer nada. E onde não se pode fazer nada, pode fazer tudo. Então, eles não regularizam. Japurá, o município de Japurá, a fronteira com a Colômbia, a moeda corrente lá é ouro em pó. Mas o município não arrecada, o Estado não arrecada ninguém. Então, para onde vai esse ouro? É muita hipocrisia dizer que a gente não pode fazer a T-19 asfaltar porque vai ter invasão. Tanto é que eu desafiei a Marina lá na CPI, desafiei da tribuna, se derrubar uma só árvore, que não seja bananeira, e bananeira não é árvore, porque eu recebo foto, ele botando bananeira assim no buraco, né? Então, se derrubar uma só árvore, eu nem me candidato mais, nem quero ser mais senador, porque não vão derrubar uma só árvore. Mas é no entorno. Bem, o entorno não é a estrada. E o entorno tem que ser o Estado, é a mão do Estado que tem que chegar. E a mão do Estado não chega por quê? Porque não tem acesso. Está sendo desmatado no entorno? Tá, já faz tempo que está. E não adianta dizer que vão desmatar, já estão no entorno. Nós temos o direito de vir, é um direito constitucional, é um direito de cidadania, e é por isso que eu estou lutando. Senador, dentro desse debate, inclusive, né, eu queria voltar aqui e lhe dar a oportunidade de falar a respeito de uma declaração polêmica aqui em torno do debate com a ministra Marina Silva e que, dentro do contexto em que foi falado, a sua fala foi interpretada ali como uma forma de incentivar algum tipo de agressão às mulheres. Eu queria que o senhor falasse qual foi o contexto que essa discussão aconteceu e pudesse, dentro desse contexto, explicar para a gente, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, quais foram ali as motivações e as intenções que o senhor teve. Primeiro, era um evento privado, só entrava com senha. Então, ele era um privado. E na conversa, não tem como eu andar e não me abordar aqui sobre Marina, dizendo que eu fui muito educado com ela, que eu tratei bem, que eu devia, quando ela disse que a gente queria estar para passear, eu devia ter sido bem mais incisivo, e eu tratei ela muito bem. Então, é sempre a resposta que eu dou a eles. Eu dou, tratei bem porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela se diz doente, ela é ministra, ela quer. Então, e a mulher tem que tratar bem. E tratei muito bem mesmo, muito bem. Até que a minha mulher até ligou para mim quando acabou, pois se você tiver 10% de paciência comigo que teve com a Marina, a gente não briga nunca mais. Simbolizou toda a paciência que eu tive com ela. E nesse dia eu estava dizendo isso. Então eu estava dando uma satisfação àquelas pessoas que queriam que eu fosse mais incisivo. Olha só, e me referindo a uma cena de 1 ano e 3 meses atrás. Né? Eu disse, eu estive com ela 6 horas, 10 minutos, sem enforcá-la, porque eu estava não fazendo aquilo sequer em uma força de expressão. Aí, o que é? Fogo amigo, né? Aí tinha uns amigos lá, que não são amigos, vazaram daqui, vazaram para lá, e criaram os lacradores. Então, as pessoas que entraram nessa nem sabem o que eu disse. Agora, imagina só, eu sou um senador que tem uma lei, ainda foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, que coloca na grade transversal do ensino o tema violência contra a mulher. Tem isso aqui. Eu tenho agora uma briga terrível para que seja rastreado o câncer de mama em mulheres a partir de 40 e não só de 50. Porque as estatísticas mostram que a partir do 40 já tem. Eu ajudo associações que trabalham com mulheres vítimas de violência, com crianças vítimas de violência, quando eu digo trabalho, mandando recursos. E se nada disso eu tivesse, eu tenho uma mulher, 3 filhas, uma enteada, 6 netas, 3 irmãs e uma secretária. Trabalho com 80% do meu gabinete é mulher em Brasília, 80% aqui é mais ou menos 50, 60 é mulher. Então, tentaram colocar em mim o que já tentam fazer e não conseguem. Por exemplo, que eu sou corrupto, eles publicam lá fora as ONGs. Sou dono de garimpo, defendo garimpo legal, eu sou culpado, um dos culpados da enchente do Rio Grande do Sul, porque eu defendo desmatamento. Então, nada disso cola. Né? Aí tentaram trabalhar naquilo que me atinge, que vai me incomodar como incomodou. Mas está tudo sob controle, isso não pode, não é crime nenhum, né? Não tem. Imagina só, mesmo que eu tivesse tido vontade, e não tive, eu estava falando de 1 ano e 3 meses atrás. Né? Se eu tivesse dito, eu queria batalha, eu queria fazer isso, aquilo, mas quando foi? 1 ano
Então, criaram. Agora, uma coisa se eu fosse ongueiro, se eu fosse simpatizante da Marina, se eu fosse defender essas bobagens que eles ficam falando, que o mundo está caindo, eu também teria raiva do senador Plano Valério. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Como é que eu, que ganho dinheiro à custa de falsas ONGs, à custa de uma narrativa falsa, vou gostar de um cara que está dizendo que eu sou hipócrita, né? Eu também não gostaria, não. Então, eu assumo que eles não gostam de mim e assumo que eu não gosto deles. Mas não pegou. Virou essa coisa toda, Globo News, CNN, e mostra também que esse senador também já cresceu, tem um tamanho já a nível de Brasil, né? É limonada do limão. Qual é a limonada que a gente tira? Alerta, né? Começou a campanha. Só que eu não vou entrar nessa de começar a campanha. Quem quer antecipar a campanha é quem tem dinheiro, né? Então eles querem que antecipe a campanha. Cara, não está a hora de falar de reeleição. A reeleição é para o ano, está a hora de trabalhar. E se você me der a oportunidade, depois eu queria falar dessas questões, desse negócio de emendas parlamentares. Importante. Senador, o senhor trouxe para o Amazonas, para várias instituições, e eu destaquei aqui fazendo uma busca pelas entidades, dos órgãos para os quais o senhor destinou as suas emendas, a maior parte, um volume significativo de recursos é para a área da saúde. E Total de recentemente, 258 milhões. exatamente. Então, e recentemente o senhor trouxe também para a tribuna uma discussão sobre a atuação da USS Agir aqui no Hospital 28 de Agosto, com todas aquelas situações que nós vimos ser veiculada na mídia. Eu queria entender o que motivou a sua entrada direta nesse assunto e qual que é a sua visão em relação a isso. Porque eu fui procurado pelos médicos, pelos enfermeiros de 28 de agosto, a forma abrupta como eles foram retirados da cena, né? Foram retirados da noite para o dia, desocupa, desocupa. O que foi feito? O governo assinou com essa a Agir, que tem problemas em Goiás, tem problema com má gestão, 3 milhões por mês para cuidar do 28 de agosto. O que eles fizeram? O 28 de agosto atendia 310 leitos. São 30 milhões, na verdade, não é isso, por mês? Não, acho que 3. Acho que agora tu me enrolou todo, mas eu acho que é 3, né? Não sei. Mas eu acho Depois que a é gente 3. confirma para Então você. veja bem. Aí eles diminuem o leito. Então você atende 300, mal. Aí você diminui para 100 e vai atender razoável, mas está o mesmo caos, né? Então por que não se deu esse dinheiro? Por que não se pagou esse dinheiro por médicos locais? Eu fui procurado pelos médicos, assim como estou na causa dos enfermeiros. Me procuraram pela jornada de 30 horas, né? Eu básico, estou com eles, porque daí vai. Então, isso tudo acarreta uma antipatia desse grande dinheiro que vive disso, porque é um político, senador da República, está incomodando. Né? Então, eu aceito tudo isso como natural da missão. Essas emendas, todos os hospitais de Manaus, todas as clínicas, não particulares, foram ajudadas, o interior também. Num total de dinheiro que foi para a saúde pago, a emenda sua, né? A emenda sua também e minha, porque esse dinheiro é nosso, do operador, do iluminador, seu. É dinheiro do tributos e taxas que recolhemos e pagamos. Então, esse dinheiro não é do Plínio Valério. Ele pega essa verba e disponibiliza. É o dinheiro do povo voltando para o povo. Então, já deu um total de 258 milhões. Agora, me acusaram de não gostar de índio. Só para os índios que a gente já foram mais de 15 milhões de reais. Eu levo para eles, né, Starlink, trator, barco, sabe? A gente ajuda tudo. Então, o cara que está expondo, ele tem realmente que ser odiado. Então, a gente aceita isso de forma natural. Ao todo, de as minhas emendas já foram pagas 458 milhões de reais. E em várias áreas, né? E a Várias áreas, saúde todas tem. as áreas. Cultura, esporte, educação, mais na saúde, né? Sim. Mais na saúde, no social também. Conselhos, estudos. O que você imaginar, esse seu amigo aqui já mandou de emenda, repito, que não é nenhum favor, porque é um dinheiro que vem do povo e tem que voltar para o povo. A sua atuação, senador, tem sido destacada como uma maneira muito firme dos seus posicionamentos, que em alguns momentos, por algumas pessoas, pode ser vista também interpretada como uma maneira agressiva, um tom mais agressivo diante de determinadas pautas. Queria que o senhor falasse um pouco, dentro da sua trajetória política, que não começou agora, É né, já longa, tem uma é longa, militância é longa. de longas datas, como é que o senhor pauta essa sua atuação e de que forma que o senhor vê esses momentos em que o parlamentar precisa se posicionar, mas que muitas vezes acaba sendo mal interpretado pelo Você quer povo? me ver indignado? É quando a gente fala de Amazônia,
dos direitos que eles têm que nós não temos. É quando fala que lá no estado tal pode, no Amazonas não pode. Então, quando você mexe com o Amazonas, com essa hipocrisia, a gente sai do sério. Não tem como você não alterar a voz. A minha última briga agora, né, a penúltima, é a mina de Pitinga, é vendido para os chineses, sem que nós do Congresso tomássemos conhecimento. Então, quando eu reclamo disso, eu reclamo com veemência, sim. Quando eu falo da floresta derrubada em Belém e a nossa que não vai derrubar nenhuma árvore, não pode, então a gente altera a voz, mas jamais eu vou no pessoal. Jamais eu vou. Todos os pronunciamentos que eu fiz sobre a senhora Marina da Silva a ministra foi. Eu estou falando da ministra, eu não estou falando da esposa, da mulher, da tia nem da avó. Eu me refiro à ministra, eu me refiro ao ministro. Eu combato, eu digo, quer o impeachment do Alexandre de Moraes? Quero, do Barroso também. Agora, eu recorri ao Supremo por acreditar na instituição. Então, eu nunca vou no pessoal, né, como eles estão querendo fazer comigo, mas, pô, como você fala, a carreira é longa, a gente está aí, né, ninguém está aqui à toa. Mas é isso, falou de Amazônia, discriminação, nós somos discriminados, sim. Nós somos. Então eu não posso, como senador da República, ali é a casa da federação. Amazonas tem 3, São Paulo tem 3, Rio tem 3. Pronto, é igualdade. Então jamais vou aceitar esse tipo de tratamento diferenciado. Pode até me tratar o Amazonas diferenciado, mas vão ter de mim sempre essa reação. Daí o que você está perguntando, talvez seja isso. Mas eu sou um cara calmo, tranquilo. Senador, a gente está no momento, falando sobre política, né? A gente está no momento de redefinições no partido, no PSDB. E o senhor se sente confortável hoje dentro da legenda? Tem um espaço ali para ver que há espaço para as pautas amazônicas dentro da legenda? Tem, assim, foi bom você perguntar. Essa ação que a gente entrou no Supremo só podem partidos políticos, é bem restrito. Quem assinou a ação para nós, para o advogado, para mim, foi o presidente nacional do PSDB. Então, a ação é do PSDB, a meu pedido. Eu sou da Executiva Nacional, nós agora restabelecemos a liderança, gabinete, sou líder do partido. Vai ter uma incorporação, provavelmente, com o Podemos. Dessa incorporação vai nascer um partido mais forte com tempo de TV, que era o meu problema para a reeleição, né? Então vai surgir e tem um espaço sim no PS. Tanto é que eles não vacilaram, assinaram para mim a ação, né? Na hora, é o partido que entra. Bacana. O senhor trouxe aqui para a gente 2 exemplos de 2 leis que o senhor tem atuado, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas duas iniciativas e explicasse para a população de que modo isso toca a vida das pessoas e que por meio da sua atuação Começar isso foi possível. veja bem, 2 leis só, né? Sancionadas. Tem gente que leva 8 anos, não faz nada. Eu vou conseguir, com 4 leis, aprovar, apesar de ter 10 projetos aprovados, porque a gente aprova no Senado, vai para a Câmara, aí demora para muito. Essa aqui coloca, é a lei número 14.164 de 2021. Ela coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Como é que vai impactar a vida do brasileiro? A nossa, dele, você não, mas a da criancinha vai. Daqui a 30 anos, a nova geração não vai ter esses pensamentos que tem em relação à mulher. Mulher não é mercadoria. Mulher, quando diz não, é não e pronto. Então, essa matéria, ela não reprova, ela não tem nota. Ela é de palestra. Era de palestra, de exposições, de demonstrações. Vai um juiz, vai um desembargador, vai um jornalista, vai um apresentador, vai um radialista, todo mundo mostrando que se deve tratar o sexo feminino de forma igual. E a menina que vai ouvir a palestra, ela vai, caramba, isso não é comum. Papai bate na mamãe e o desembargador está dizendo que não é comum. Então, é na educação, é lá que a gente vai corrigir. A Lei Maria da Penha pune, é boa, mas aumentou o feminicídio. Então não adianta, tem que trabalhar na educação, para a nova geração entender que nós somos iguais. E essa aqui, pouca gente sabe, mas lá fora a turma sabe. É a lei que deu autonomia ao Banco Central, salvou o Brasil. Salvou o Brasil da inflação. Eu sou conhecido como senador que salvou o Brasil da inflação, com essa lei de autonomia do Banco Central. Por que salvou? Essa aqui, ela dá 4 anos de mandato para o presidente do Banco Central e coincide com o primeiro dia do 3º ano do novo presidente. Então, o novo presidente fica 2 anos tolerando o presidente. Foi o que aconteceu. O presidente Lula quis exonerar o Roberto Campos, não podia. Aí começou a briga entre ele. O Roberto Campos segurou e a inflação foi segura. Então, as pessoas até dizem isso para mim lá,
que o mandato, já só o mandato teria sido válido por isso aqui. Então é uma coisa que a gente faz para a República, que é para a República, para eu poder me dedicar à minha pauta, que é a Amazônia. Eu me dedico não exclusivamente, mas eu me dedico à pauta amazônica. Eu fui eleito quase 1 milhão de votos. Então eu tenho que representar. Eu não posso ter receio, não posso ter medo. Homem público que tem medo de injúria, calúnia, difamação, tem que sair da vida. Se você perguntar o que é que você preferia agora, né? Nesse feriado, andar de jet ski, de lancha no Tarumã, pescar, preferia, mas a minha missão está me impedindo disso. Então eu tenho que ter consciência da missão, que é dar esse recado. Assim como eu prego que as emendas impositivas, elas não são dinheiro meu, não favor nenhum, né? Eu só preciso é ter a sabedoria de dirigir para onde deve ser feito. E a saúde. Você pensar que um senador da República já mandou 258 milhões só para a saúde, não é pouca coisa, não. Porque a turma gosta de ramal, a turma gosta de construir, eu quero na saúde. A educação, vamos pegar agora sim, vamos sair do polo alto saúde para um pequenininho aqui, carnaval, banda de carnaval. Eu mandei emenda para a Secretaria de Cultura e e a SEC pôde mandar banda para tudo que foi rua, tudo que foi que pedia. Quer dizer, é dinheiro do povo voltando para mas é para se divertir. Espera aí, 250 milhões aqui, 300 mil aqui, quer dizer, né, proporcional. Sim, Eu tem ali, penso em né? tudo, eu acho que eu demorei muito a chegar no Senado, né? Eu perdi 10 eleições para ganhar só 4, então eu tinha que chegar já sabendo o que ia fazer. Eu estou consciente da missão, repito, se eu fosse ongueiro, se eu fosse esses caras que vivem, né, vigiando os outros, eu também odiava o senador Plínio Valério, não tenho a menor dúvida disso. O senhor tem uma pauta também que está em discussão agora, que são as 30 horas Da do público enfermagem. da enfermagem, né? Dos Eu, profissionais eu, de eu fui a enfermagem. favor deles lá estabelecer, né, o piso. E eles me procuraram agora. Então, eu sou a favor, sim, dessas horas deles poderem. Olha só, no Amazonas, eu fiquei estarrecido, cara. Eu visito o hospital, a gente sai entristecido. Tanto é que eu não levo minha mulher, Ana, para a visita. Não, é porque vai chorar com certeza. A gente sai de lá envergonhado. Você manda 1 milhão, tá lá, mas chega lá envergonhado. Relato de enfermeiras e enfermeiros que nos hospitais públicos não tem aquela sala de conforto para eles. Dormem no corredor dos hospitais em colchonete levado por eles. Agora, olha só, nós estamos maltratando uma classe que cuida da gente. Quem é que te atende primeiro? É a enfermeira, é o enfermeiro. E a gente trata mal essa gente. Então, estou com eles, sim, porque deve aí, eles sabem disso, que podem contar comigo. Senador, aqui encaminhando já para o encerramento aqui do nosso Já? bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho, Passa tem rápido, bastante né? coisa, passa muito É. rápido. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está o planejamento para esse ano, o que o senhor tem de planejamento de emendas para serem destinadas e seus planos para 2026 também. Para o ano, as emendas estatais serão de 116 ou 126 milhões, priorizando sempre saúde. Mas a gente tem um trator para uma comunidade, você tem um caminhão frigorífico para a Associação de Pescadores, um barco para os indígenas, uma ambulância para a comunidade. A gente prevê tudo isso. Para o ano, que é o ano de campanha, eu vou ser candidato, sim, à reeleição. Eu vou ser candidato à reeleição, porque o trabalho tem sido bom. Eu acho que com mais um pouquinho eu cumpro a minha missão. Eu quero virar o ano e dizer, olha, eu estou aqui na mão de vocês, eu cumpri a minha missão e vou mostrar o que a gente fez. Os pronunciamentos defendendo a Zona Franca, que é obrigação, defendendo a BR-319, que é obrigação. Então, tudo é obrigação. Então, eu serei candidato, sim, à reeleição e não pertenço a nenhum grupo e dificilmente me agruparei. Eu não posso estar agrupado, né? Essa política tradicional. Eu rompi tudo isso. Eu venci, com a sua ajuda, que votou em mim, eu venci todos aqueles adversários que a vida toda me venceram. Então, eu tive essa oportunidade sozinho, né? Então, com a população, não tem por que eu me agrupar. Serei, sim, candidato à reeleição. Algumas pessoas falam na rua, tem que ser candidato a governador. Eu não tenho perfil de governador. Até poderia ser um bom governador, né? Cercar de pessoas boas, mas não tem um perfil. Eu prefiro continuar em Brasília. E é importante em Brasília ter alguém, se por acaso, necessariamente não precisa ser eu, mas tem que ser alguém que saiba o que é Amazônia, que fale de Amazônia, que mande para lá, porque a gente é discriminado, sim. Se você mandar para lá uma pessoa que não entenda de Amazonas, que não viva Amazonas, que não saiba onde fica o Calçadão da Ponta Negra, a Feira da Pané, que não saiba esse lugar, você não mande para lá, não.
porque não vai dar certo. Ele vai cuidar do estado de origem dele. E o Amazonas gosta muito disso, né? Mas para ter uma ideia, eu sou o único amazonense dos 3 senadores. Né? Nada contra ninguém, só estou dizendo. E esse meu desempenho, que me levou a ser, nos 4 primeiros anos, eles fazem um ranking político, faz lá. Eu fiquei entre os 5 melhores da República com esse trabalho. Então, e o meu trabalho é esse, amazônico. Vou candidato sem reeleição, mas só para o ano. Para o ano é que eu vou até lá trabalhar mais, me tornar merecedor da bênção divina e me tornar merecedor de quem votou em mim. Mas olha, eu escuto muito, muito mesmo. O senhor me representa, o senhor me orgulha, meu voto não foi em vão. Demais. Eu até, não é desafio, mas se passa de hoje a observar quantos políticos você encontra na rua de mandato. Eu ando na Panaí, eu ando na Feira da Banana, no Mercadão, no Calçadão, na Balsa, eu ando, normal, e é muita selfie, né? Graças a Deus. Então, a população entendeu. Que venham os problemas, como eu te falo, a gente está lá para essa missão. O preço é alto a pagar? É. Mas só o fato de representar o teu estado compensa o preço que você paga. Porque você enfrenta pessoas que ditam normas que não cumprem, pessoas que querem que você comporte como eles não se comportam, que exigem de você coisas que eles não praticam. Então a gente como é que a gente fala? É um orgulho muito, sabe, representar o Amazonas e brigar, cara. Eu tenho amigos que se apresentam assim, ó, esse aqui é o senador que mais briga aqui, que é independente. E realmente a gente é independente, né? No sentido de que vota como votar. Então, como eu tenho essa lei, como eu salvei o país da inflação, como eu tomo consciência tranquila colocando isso, a gente tem muitos projetos, a gente tem projetos que são interessantíssimos. Outra oportunidade a gente pode falar, tá bom? Com certeza, nós temos uma série de outros assuntos para tratar e a gente não pode esgotar tudo no nosso primeiro bate-papo, senador, porque eu Concordo. preciso que o senhor volte aqui para conversar novamente com a Verei gente no sempre Estúdio de chamado, verei sim. É Inspiração. um prazer imenso conversar assim, com pessoas que estão preocupadas com o coletivo. Porque a gente também, muitas vezes, é entrevistado por aqueles que são pagos para te instigar, né? Só que eu sou formado nisso, e que a pessoa instigando, eu saio numa boa. E aqui a gente nota, está em casa, aqui a gente vê que são profissionais, a turma, se fizer um mesclado, turma nova, que quer o bem, que pensa no coletivo. Então é isso, a gente tem causa para lutar, pensar no coletivo. Isso é gratificante. Um prazer, pode me chamar que eu venho sim. Gente, esse foi um bate-papo que o Estúdio Inspiração recebeu aqui com muita honra, com muita satisfação o senador Plínio Valério, senador pelo Amazonas, que traz aí uma trajetória política em defesa das causas da Amazônia, que conecta aí as causas da Amazônia e leva a voz dos amazônidas para Brasília e com uma trajetória de luta aí por Manaus, pelos municípios do interior e de um legado que está sendo construído, né, isso, senador, e Sim. que a cada dia vem crescendo e a gente agradece imensamente pela oportunidade desse bate-papo. Esperamos que o senhor esteja novamente com a gente aqui para conversar em breve, para a gente falar sobre muitos outros assuntos. Chama que eu venho. Estão Obrigado. Paz em de Cristo a aberto. todos. Gente, muito obrigado. Até o próximo episódio.